Provavelmente você já tentou cortar carboidrato, passou fome, travou no resultado, ficou com aquele shape murcho e perdeu tudo, menos a barriga. A verdade é que o problema nunca foi o carboidrato em si, e sim o jeito errado de usar. Mas hoje você vai aprender 3 estratégias que vão te fazer secar e crescer ao mesmo tempo, usando o carboidrato como arma principal. E no final eu vou te mostrar como destravar o resultado, mesmo que você já tenha tentado de tudo. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista 4 pós. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida, sem sofrimentos necessários, sem dor de cabeça. Então vamos lá. Primeiro, você vai aprender os pré-requisitos dessas estratégias que eu vou falar. Segundo, eu vou te contar as 3 estratégias principais, com o porquê fazer ela, como é que faz de cada uma delas, para você ficar sabendo direitinho. E no final, um resumo prático e uma estratégia para evitar que você fique travado de novo. Então se prepara para sair da estagnação e começar a ter resultado de verdade. Então agora, antes de explicar as estratégias, eu vou ir mais a fundo nos pré-requisitos que você precisa saber para entender elas. Depois já entro no passo a passo explicando as estratégias e por aí vai. Então vamos lá, bloco 1. Se você realmente quer aprender as estratégias avançadas, você precisa saber algumas coisas. A primeira coisa é entender seu gasto calórico diário. Quanto é que você gasta e quanto você está comendo agora, para ver a diferença e quanto é que está seu déficit calórico. Quanto de energia você está perdendo por dia para queimar gordura. Segundo, você tem que saber o que são macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, e que cada alimento é, para você conseguir diferenciar o que é carboidrato do geral. Terceira coisa, saber avaliar o seu corpo, ter uma rotina mínima de treino e saber qual músculo é fraco, qual o seu ponto fraco, porque algumas estratégias são específicas para aumentar o carboidrato em dias que você precisa melhorar o seu ponto fraco. Então é importante você saber isso. 4, você tem que saber o básico da própria dieta, como trocar arroz por batata, quais quantidades, como trocar batata por macarrão, frango por carne e etc. 5, entender o conceito de janela nutricional, saber que no pós-treino absorve mais, em outros momentos o carboidrato difere a quantidade e a hora. Sexta coisa é você acompanhar o seu resultado por fotos e dados para você saber o que está acontecendo, se você está evoluindo ou não, para você aplicar uma estratégia e conseguir acompanhar para ver a melhora. E sétimo, você tem que entender que carboidrato pode te ajudar muito. Não é um vilão como dizem por aí. É só o mau uso dele que causa problemas e você vai aprender nesse vídeo como resolve tudo isso. Então vamos lá. Primeira estratégia: carb backload, sendo antes do treino gordura e encher o músculo de 3 a 6 horas antes. Calma que eu vou explicar. Essa estratégia, carb backload, 6 horas a 3 horas antes do treino, significa que você vai puxar a maior parte da quantidade de carboidratos da sua dieta nesse horário, entre 3 e 6 horas antes do treino. E no pré-treino imediato, que você come logo antes do treino, pode ser 1 hora, 2 horas, você vai comer sem carboidrato e com gordura. Tá interessante, né? Mas por que que funciona? Primeiro que quando você come 3 a 6 horas antes, você dá tempo do carboidrato ir para o músculo. Então ele vai virar glicogênio, vai encher a sua musculatura. Assim você vai ficar com mais força e energia para treinar. Se você fizer isso logo antes do treino, não dá tempo de encher o músculo. Então você faz 2 refeições antes de malhar. Se você for malhar 6 da noite, você faz no almoço, por exemplo. E logo antes do treino, você come gordura para aumentar a produção de calor e energia do seu corpo, para você, já com o músculo cheio, conseguir treinar de maneira mais eficiente do que poderia antes, se fizesse tudo normal. Ou seja, essa estratégia é para você ter um resultado maior no treino, mais força e mais energia. E você sacrifica o que no dia? Você direciona todo o carboidrato e calorias para esse processo, para ter mais força no treino. Então vamos lá, como é que aplica isso passo a passo? De 3 a 6 horas antes, vai fazer uma refeição alta de carboidrato. Esse carboidrato tem que ser preferencialmente glicose, ou seja, não pode ser um biscoito, não pode ser fruta, porque ele tem que ir direto para a musculatura para encher.
Isso significa que tem que ser uma fonte de amido, como arroz, batata, macarrão, pão, alguma coisa assim. E de 1 hora a 2 horas antes do treino, vai ser sua refeição pré-treino, que vai ter gordura e proteína. As gorduras de preferencialmente pode ser aveia, ovos, castanha, pasta de amendoim. Essas combinam bem com esse estilo de pré-treino, para você ter mais força. E aí no pós-treino pode ser normal, de preferência carboidrato, proteína e segue o resto do dia normal, sem alterações. Então, resumindo, carboidrato 6 horas antes, para encher a musculatura. No pré-treino, uma gordura para dar mais força, mais calor, gerar mais energia. Isso vai fazer com que você tenha mais resultado no treino e tenha mais síntese proteica logo depois, se você aumentar as cargas e a performance, fazendo você ganhar mais massa. Ganhando mais massa vai acelerar o metabolismo, fazendo você queimar mais gordura também. É uma maneira de deixar o processo mais eficiente. Se está gostando do vídeo, já se inscreve no canal, hein? Então vamos para a segunda estratégia. Segunda estratégia, zero carboidrato antes de dormir e pegar esse carboidrato, você jogaria na última e jogar no pós-treino para melhorar a recuperação. Então, resumindo, depois de malhar, você come normal, carboidrato, proteína, só que com quantidade maior de carboidrato, você usaria 2 refeições. E na última, em vez de você jogar o carboidrato, você vai usar só a gordura e a proteína. Por que que funciona essa estratégia, né? Você aumentar o carboidrato pós-treino vai fazer maior preservação da proteína, fazendo ela ter um pouco mais de síntese e um pouco mais de recuperação muscular. E mais glicose também vai levar mais para o músculo. Então, o ideal seria você comer fontes de amido. Arroz, maltodextrina também dá, batata, macarrão, pão, aveia, etc. A aveia tem mais fibra, então não é tão bom quanto os outros, mas também dá. E na última refeição do dia, você vai priorizar a gordura para você ter uma produção hormonal mais alta durante a noite, assim favorecendo melhor a sua recuperação muscular. Então, resumidamente, o carboidrato mais alto no pós para melhorar a recuperação e tirar o carboidrato antes de dormir para ver se a gordura faz melhora na produção hormonal durante o sono. Isso é uma estratégia para melhorar a sua recuperação muscular durante os dias. Se você se recuperar melhor e produzir mais hormônio também, você vai ganhar mais massa e perder mais gordura. Então vamos para a terceira estratégia. Nada mais é do que um ciclo de carboidratos, onde você joga o carboidrato maior no dia do seu músculo mais fraco. E você tira um pouquinho desse carboidrato no dia que você tem o músculo mais forte. Ou seja, nada mais é do que você está emagrecendo e mantendo o seu déficit calórico. Então você prioriza jogar o carboidrato no lugar que você quer do corpo, para que você tenha um corpo mais proporcional. Assim, o músculo que é mais fraco vai evoluir um pouco mais do que os outros músculos, ficando um corpo mais equilibrado. E aí, como é que você aplica essa estratégia? Você escolhe o dia, por exemplo, meu ponto fraco é bíceps. Então, no dia de bíceps, eu vou aumentar 50 gramas de carboidrato, por exemplo, e eu vou tirar 50 gramas de carboidrato de outros dias na semana para compensar essa falta. Pode ser de um dia, pode ser de mais de um dia. Aí você que vai manejar aí. Mas você tiraria igualmente o que você acrescentaria no outro, para manter o déficit calórico e continuar queimando gordura, só que direcionando aonde vai a glicose e carboidrato, para você encher mais a musculatura naquele local. Mas tem um detalhe: esse carboidrato a mais vai ser usado apenas durante o pré e o pós-treino, para você melhorar o rendimento e a recuperação muscular, especificamente. E nos outros dias você reduz o carboidrato em outros momentos, não no pré e no pós. Assim fica mais organizado e melhor distribuído para você ganhar mais massa e perder mais gordura. Ou seja, resumidamente, essa estratégia é meio que para você direcionar mais a sua hipertrofia e melhorar algum ponto fraco seu. Isso é muito bom para quem tem um ponto que é mais fraco do que outros, proporcionalmente. Então, ó, resumo das 3 estratégias. Primeira, carb backloading, que é focado em você encher o músculo pré-treino e comer só gordura antes de malhar, para você render mais no treino. Na segunda estratégia, você prioriza a recuperação muscular, você zera o carboidrato antes de dormir e joga ele no pós-treino. E na terceira, é uma estratégia para você melhorar seu ponto fraco,
direcionando mais carboidrato nos dias que você mais precisa. E nada impede também que você use várias estratégias ao mesmo tempo, mas são recursos aí que você pode usar para acelerar o processo ou te ajudar em algum objetivo específico. E existem várias maneiras de usar o carboidrato para você melhorar o que você quer. Então, quem tem mais conhecimento dessas estratégias consegue alinhar o corpo do jeito que ele quer, de maneira bem mais fácil. Então é complicado essas coisas, mas se você quiser aprender novas estratégias e ter um acompanhamento, também tem o acompanhamento nosso da Gold, que aí é dieta personalizada, revisão semanal, suporte todo dia. Aí a gente trabalha junto para alinhar a melhor estratégia possível para o seu caso. Se você estiver interessado, o link está na descrição. Vou deixar aqui duas playlists. Uma de como montar estruturalmente dieta treino e outra para você botar o shape. Então dá uma olhada nesses vídeos que vão te ajudar muito. Tem várias outras estratégias de carboidrato nos outros vídeos aí. Se gostou, se inscreve no canal. Até a próxima.